Glória a Deus, aleluia. Aplauda com vontade, amados. Esse aplauso é para o Senhor, amém? A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a gratidão da nossa alma nesta tarde. Porque grandes coisas tens feito o Senhor por nós. E por isso estamos alegres, somos felizes. Eu costumo dizer que nós somos o povo mais feliz da terra, porque somos um povo alegre. Em meio a qualquer situação, a qualquer dificuldade, por maior que seja a luta, o povo de Deus permanece com semblante confiante, como diz a irmã, descansando naquele que tem o controle de todas as coisas. E eu te convido nesta tarde, para que juntos, nestas campanhas, nós possamos colher os nossos milagres e testemunharmos da grandeza do nosso Pai. Você que está em casa nos assistindo, tira uma tarde para você estar conosco. Vai ser um prazer muito grande te receber aqui. Nós temos visto Deus fazer grandes coisas realmente, milagres, portas abertas. Deus abre portas onde não tem portas, mas também fecha as portas que precisam ser fechadas nas nossas vidas, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma história muito conhecida na Bíblia, que fala de um jovem chamado Mefibosete. Eu sei que vocês conhecem essa história, mas ela é tão linda que nesta tarde eu quero compartilhar com vocês esse texto. Mas antes eu quero ler aqui outro texto que também falou muito ao meu coração quando eu estava meditando nessa palavra. Davi e Saul se tornaram muito amigos, diz a palavra de Deus. Quando Davi matou o filisteu, quando Davi matou Golias, eles se tornaram amigos. E era uma amizade bonita. Mas o que acontece na vida daquele que passa a ter invejas, que passa a ter sentimentos facciosos contra o seu próximo? Olha o que acontece na vida de Saul, na amizade de Saul com Davi. Olha, o texto se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 18, no primeiro versículo, diz assim: e aconteceu que, terminada a conversa entre Saul e Davi, a alma de Jonatas, filho de Saul, apegou-se à alma de Davi com profundo sentimento de respeito e fraternidade. E Jonatas amou Davi como a si mesmo. Olha aqui, a amizade era entre Saul e Davi, mas o filho dele aqui pega uma amizade tão grande com Davi, que amou Davi o quanto ele amava a si mesmo, diz o texto. E o que eu quero dizer com isso? Porque lá na frente você vai ver a atitude de Davi para com o filho de Jonatas, que se chama Mefibosete. Olha o que diz a história. É muito bonito. Lá em 2 Samuel, no capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que há alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade por Jonatas. Olha aqui a fidelidade de uma amizade. Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou:
tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. Ó rei, prosseguiu, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos 2 pés. E o rei o desejou saber: e onde se encontra agora? Diante do que Ziba lhe disse, na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então, em seguida, o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então, Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe referência. Davi o chamou pelo nome, Mefibosete, e ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui teu servo, Senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade. Oh, regalamana, xeregalamanaias. Por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo. Eu faço uma pausazinha aqui só para dizer para você, você conhece bem essa história. Mas Jonatas, por inveja de Davi, tentou várias vezes matar Davi. Armou várias ciladas para matar Davi, seu amigo. E olha a atitude desse amigo agora, em recompensar o neto dele depois de morto. Vem Davi homenagear, fazer o bem, devolver a Mefibosete o que lhe havia tomado, o que lhe haviam tirado. Olha que coisa maravilhosa. Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto chamei para lhe demonstrar bondade, por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo, restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer a minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e declarou: ó Senhor, quem é este teu servo para dares a tua preciosa atenção? Vale-o tanto como um cachorro morto. Você está entendendo esta mensagem, meu irmão? Você está compreendendo esta mensagem de Deus para os nossos corações nesta tarde, no mundo tão difícil que nós estamos vivendo, onde o amor de muitos estão se esfriando, estão traindo as suas amizades, estão traindo o seu povo, estão traindo seus amigos. E esse amigo fiel agora, Davi, amigo fiel de Saul, toma uma atitude para fazer o bem a um neto que estava deficiente. Ele tinha problema nos seus 2 pés, porque havia caído dos braços de quem o protegia, de quem cuidava dele. Hoje, meus queridos, a coisa está tão feia que até para confiarmos uns nos outros está complicado. Você confia desconfiando em meio a tantas coisas ruins que temos presenciados. Mas nós recebemos aqui uma grande lição, que a amizade não se trai. Quem é amigo, quem é irmão, chora com ele, sofre com ele, socorre ele. É assim que a palavra de Deus nos ensina. É assim que a palavra nos convida nesta tarde a termos atitudes dignas de um cristão, de um servo do Senhor. É muito linda essa passagem. Imediatamente Davi chamou
a Ziba, servo de Saul, e ordenou: dá o filho de teu senhor, tudo que pertencia a Saul e a toda a sua família. Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos, e colherás dos frutos, para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Isso é lindo demais, gente. Isso é lindo demais. Isso é atitude de amor, atitude de reconhecimento, atitude de gratidão. Apesar de tudo, apesar do avô dessa criança ter perseguido Davi, ter armado ciladas para acabar com a vida de Davi, ele demonstrava ali quem ele era. Sabe quem era Davi? O que diz a palavra de Deus? Era um homem segundo o coração de Deus. Você pode ver no decorrer da história de Davi, Davi pisou na bola muitas vezes, mas Deus conhecia o coração de Davi, e por isso ele dizia que Davi era um homem segundo o seu coração. Via lealdade, via sinceridade, via temor, via princípios, via dignidade, via sinceridade, via lealdade. E isso o mundo está precisando, gente, principalmente no meio cristão. Nós precisamos buscar viver essa palavra, nos amando uns aos outros, abençoando uns aos outros, chorando uns com os outros, estendendo a sua mão nas dificuldades do seu próximo. É tão lindo, eu gosto demais desse texto. Ziba respondeu ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer à minha mesa como um dos filhos do rei. Ele aqui passou a tratá-lo como filho, aquele filho desprezado, aquele filho que foi jogado, discriminado pelo seu estado físico. Agora é convidado do rei e é tido como filho do rei e senta à mesa do rei. E Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim Mefibosete, que era deficiente dos 2 pés, passou a morar em Jerusalém, e todos os dias fazia suas refeições em companhia do rei, partilhando da mesma mesa. Isso é amizade, queridos. Isso é amor, é demonstração de amor. Mas o que mais me causa espanto nos últimos dias, e que eu meditando aqui na palavra de Deus eu encontrei um texto que eu já conheço muito, mas que me veio assim à memória. Nessas preparações para a eleição, nós temos visto muitas aberrações. E uma delas é o cristão compartilhando com o ímpio. É o cristão tomando as dores do ímpio. Saul, quando se deparou numa situação de tribulação, de angústia,
um homem que andou com Deus, um homem que cultuava a Deus, um homem que amava a Deus. De repente, esse homem, quando se viu numa situação de angústia, olha quem ele vai buscar. Depois de buscar com muita indiferença, porque se tivesse buscado realmente com o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, eu tenho certeza que Deus teria te dado a direção. Mas Deus já conhecia o coração de Saul e sabia que ele era mau. Quando ele se viu nessa situação, a quem ele foi buscar? Ele foi buscar uma cartomante. Ele foi buscar um vidente, para que pudesse trazer direção para a sua vida. Quantos nós estamos vendo aí, hoje fazendo isso? Ao invés de buscar o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, Ele que conhece o nosso ontem, o nosso hoje e o nosso amanhã. É só Deus. É somente Deus, não há outro. Mas estão buscando nas videntes, nas cartomantes, consultando os espíritos enganadores. Porque somos um Espírito Todo-Poderoso, que é o Espírito Santo de Deus, que pode liberar sobre nós as suas bênçãos, a sua cura, a saída para todas as coisas. É só o Espírito Santo de Deus, não há outro. Não adianta você procurar consultar os espíritos como Saul fez. O que aconteceu com a vida de Saul? Aquela cartomante fez foi abrir os olhos dele, para que ele se despertasse e visse o que ele estava fazendo. E o que vai acontecer com quem procura esse caminho? Olha o que aconteceu com Saul. Ele tira a própria vida com a sua espada. Morre ele e seus filhos pelaquela espada. Por quê? Quem foi que tirou a angústia daquele homem? Quem foi que tirou a decepção do coração daquele homem? Pelas suas perdas, pela sua vaidade, pelo seu egoísmo, pela sua inveja, pelos sentimentos que ele teve contra Davi. Só Deus, na sua infinita misericórdia, poderia perdoar Saul, poderia restaurar a vida de Saul, poderia trazer o equilíbrio para Saul, como pode trazer para mim e para você nesta tarde. Não há outro Deus, só há um Deus, o nosso Senhor e Salvador. Só Ele pode trazer a cura, só Ele pode restaurar a alegria, só Ele pode trazer o gozo, a esperança de dias melhores. E bonita foi a atitude de Jonatas, que se tornou um amigo verdadeiro de Davi. Ele foi até o pai dele fazer um pedido: pai, muda o seu tratamento com Davi. Davi não é essa pessoa que o senhor está considerando, não. Davi é um homem bom, Davi é um homem de grande coração. Por que o senhor está fazendo isso? E Saul ainda promete para Jonatas que não mandaria mais nada contra Davi, que daquele momento em diante ele não faria mais nada contra Davi. Mas logo em seguida, olha o que diz o texto: respondeu Davi: aqui está a lança. Não, aqui,
eu quero ler outro texto. Então Saul se indignou e ficou muito irritado ao ouvir esse refrão e exclamou: ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares. Ao continuar assim, lhe faltará conquistar o meu reino. Olha como foi o comportamento de Saul em relação a Davi. Passou a enxergar um amigo com outros olhos. Teve atitudes tremendamente desprezíveis para com um amigo. No dia seguinte, um mau espírito, vindo por ordem de Deus, assaltou Saul e o fez delirar e profetizar no meio de sua própria casa. Davi tangia sua harpa, como habitualmente fazia nestas ocasiões, e Saul segurava firmemente sua lança em uma das mãos. De repente Saul arremessou a lança contra Davi e exclamou: escravarei Davi na parede. Mas Davi lhe respondeu, lhe escapou dos golpes por 2 vezes. Queridos, foram tantas as vezes que Saul intentou contra a vida de Davi, mas em todas elas Deus guardou a vida de Davi, porque era um homem segundo o seu coração. O que eu quero dizer para você nesta tarde: Deus requer de nós uma posição. Deus requer de nós que verdadeiramente nós possamos segui-lo, que nós possamos verdadeiramente viver uma vida com Ele. Há nesses tempos difíceis, quando você começa a falar da palavra de Deus: eu já sou crente. Não, eu já sou cristão. Não sou crente, eu já sou cristão. Eu creio em Deus. Porque até o diabo também crê, não é? Ele crê em Deus. Mas Jesus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que não sejam cristãos convencidos, mas que sejam cristãos convertidos nessa palavra de Deus. Quando um cristão se junta com o ímpio, ele sai mais sujo do que ele. Porque a nossa obrigação como cristãos, como homens de Deus, mulheres de Deus, é levar a palavra de libertação, a palavra de cura, a palavra de transformação de vida, de mudança radical de vida. E se eu caminho com o ímpio no seu caminho, se eu faço as coisas que o ímpio faz, como eu poderei trazer esse ímpio para cá? Como eu poderei falar do amor que transforma, do amor que muda, do amor que escreve uma nova história para ele? Eu tenho que fazer a diferença. Davi fazia a diferença. Por isso era um homem segundo o coração de Deus. Quando ele toma essa atitude de fazer o bem ao neto de Saul, que tanto perseguiu, você vê o grande coração de Davi. Ele se preocupou em devolver tudo que o avô havia deixado de herança para esse neto, porque havia morrido o avô, havia morrido o pai, mas tinha um neto, e Davi estava à procura desta pessoa, uma que ainda pudesse ele fazer alguma coisa por ele.
Ele não guardou no seu coração raiz de amargura. Ele não guardou no seu coração sentimentos facciosos, como diz a palavra. Mas ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque quem tem a palavra do Senhor no seu coração tem que se comportar como Davi. Não importa o que te fizeram, não importa aqueles que se levantaram contra você, não importa aqueles que falaram mal de você, se é sua sogra, seu sogro, sua mãe, seu pai, seu esposo, seu irmão. A palavra de Deus diz que nós devemos perdoar, não uma vez mais, 70 vezes 7. E isso Davi cumpria muito bem, porque ele tinha todos os motivos para não se preocupar mais com uma herança de Saul, com o que fizeram a ele. E é essa lição que Deus quer deixar para nós nesta tarde. Você que me ouve aí na sua casa, entrega o seu coração para o Senhor. Deixa Ele dirigir o teu coração. Deixa Ele mudar a sua história. Como Ele fez aqui, usando Davi para aquele jovem, Ele quer fazer com você também, usando vidas para te estender as mãos, usando vida para te ajudar, usando vidas para que portas sejam abertas, estendendo a mão para você que está aí, precisando de um ombro amigo. Só Jesus pode fazer isso. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Ele tem vida eterna para nós. Só Ele tem bênçãos para nós. Só Ele tem milagres para nós nesta tarde. Eu não sei qual o milagre que você está buscando do Senhor nesta tarde. Eu não sei o que o seu coração está passando nesta tarde. Eu não sei qual é o anseio da sua alma. Mas eu creio nessa palavra que diz que o Senhor sonda aqui, ó, o profundo e o escondido, onde só Ele conhece o anseio da minha alma, onde só Ele conhece o anseio da sua alma. Só Ele sabe onde está a tua dor, aquilo que dói. Só Ele sabe. Só Ele conhece o que você precisa. A palavra dele diz que ainda o pedido não chegou à nossa boca. Ele conhece, Ele sabe o que vamos pedir, o que vamos buscar em oração, porque Ele sonda lá no profundo, lá no escondido, e Ele está sondando o seu coração nesta tarde. Ele não quer que você saia daqui como você entrou, preocupado, ansioso, talvez sentindo dor, enfermo, com problemas, com dificuldades. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, vós que estáis sobrecarregados, vós que estáis aflitos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Fique de pé. Oh, regalamanaxeriandalamanaias. Deus é bom o tempo todo. Os olhos dele estão fitos em nós nesse momento, porque a palavra dele diz que dos altos céus Ele se curva para nos contemplar nesta tarde. Para nos contemplar nesta tarde. Ele está contemplando o meu e o seu coração. Ele está contemplando o teu povo sobre a face da terra. Dó maior, Deus tem um plano.